E aí galera, mais uma vez aqui é o professor Leandro Morgado da Universidade Federal de Santa Catarina com uma videoaula no capricho para você que está estudando Cálculo 1. Hoje a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. A gente já viu na aula passada que isso está ligado à derivada, se a derivada é positiva ou se a derivada é negativa. E nessa aula de hoje a gente vai pegar algumas funções, fazer bastante exercício sobre isso, tá? Vamos que vamos para conseguir entender essa parte aí de aplicações da derivada. Lembrando a você que está aproveitando aí a coleção, que está gostando das videoaulas, deixa o like no vídeo, comenta, recomenda para os teus amigos aí que estão estudando Cálculo 1 também, porque o meu objetivo é assim, é que essa videoaula, essa coleção ajude muita gente a entender bem as ideias, a entender o que está acontecendo e a melhorar cada vez mais em Cálculo 1. Bom, queridos, então assim, basicamente na aula de hoje a gente vai trabalhar com essas duas consequências do TVM, que a gente já viu na aula passada, inclusive já fizemos até a demonstração. Eu recomendo assim, você que quer ver a demonstração, que não viu, assiste a aula passada, tá? Mas basicamente o que a gente vai usar é o seguinte: eu tenho uma função que a derivada é positiva em todo ponto de um certo intervalo. Tá? Para todo ponto de um certo intervalo, a derivada é positiva. Se a derivada é positiva, eu já sei que a função é crescente nesse intervalo. Tá? E automaticamente, se a derivada é negativa, eu já sei também que a função é decrescente. Esses são os intervalos de crescimento e decrescimento. Tá? Então, por exemplo, assim, eu peço para vocês, dou uma função, aqui está a função. Calcule, determine os intervalos de crescimento e decrescimento. O que tu vai fazer? Bom, primeira coisa, derivada. Quem vai te falar se a função é crescente ou decrescente é a derivada. Tá? Calcula a derivada, calcula f' e verifica, não só os pontos críticos, não só os pontos que a derivada é zero, verifica os sinais. Onde que a derivada é positiva, onde que a derivada é negativa, e a partir daí tu vai ter uma ideia muito boa de onde que a tua função está crescendo e onde que a tua função está decrescendo. Tá? Essa é uma baita aplicação das derivadas, intervalos de crescimento e decrescimento, que a gente vai começar a ver a partir de agora em vários exercícios. Bom, queridos, agora é hora da diversão, então. Vamos começar a resolver vários exercícios, tá, de funções que a gente quer determinar o intervalo de crescimento e decrescimento. Tá, vamos começar com polinômio de terceiro grau, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer, A gente tem que derivar, vamos derivar a função e vamos estudar os sinais da derivada. Porque os sinais da derivada é que vão falar quando que a função é crescente e quando que a função é decrescente, ok? Então, vou dar um tempinho para vocês, pausa o vídeo, Vocês sabem que eu sempre recomendo isso, para exercitar mesmo. Pausa o vídeo, tenta calcular G' e tenta ver quais são os sinais de G', estudar os sinais de G', porque a partir daí a gente vai saber onde que a função é crescente e onde que a função é decrescente, tá? Tenta fazer, logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, vamos lá então. A gente precisa calcular G', só que G' é super simples, Só a gente usar a regrinha do tombo que a gente está acostumado, Então vamos lá, G' de x igual. Vamos derivar isso aqui, Vai ficar 3x ao quadrado, estou usando a regra do tombo, maravilha. 3x ao quadrado menos 12x menos 12x mais 9. Lembra que a constante na derivada fica zero, Então, fazendo a regra do tombo, 3x ao quadrado menos 12x mais 9, maravilha. E agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer um estudo dos sinais. Vou estudar os sinais dessa minha derivada para saber onde que ela é positiva, onde que ela é negativa. Tá? Então, para estudar os sinais, a primeira coisa que a gente vai identificar é quem são as raízes. A partir de agora é pré-cálculo, A partir de agora, a pessoa que manda bem em pré-cálculo, ela detona. Vamos ver quais são as raízes da minha função. Para ver as raízes, eu vou igualar a zero, Então, 3x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a zero.
Aí a gente precisa resolver essa equaçãozinha de segundo grau aqui. Mais fácil dividir tudo por 3, né? Aqui não tem problema dividir por 3, então vamos lá, vamos dividir tudo por 3. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Né? Então vamos lá, quem são as raízes? Bom, eu estou procurando, vamos fazer produto e soma talvez, né? Ah, prof, mas eu prefiro fazer Bhaskara. Então faz Bhaskara, querido, cada um é livre para fazer o que quiser, né? Mas eu vou fazer produto e soma. Sei que o produto tem que ser 3 e a soma tem que ser 4, né? Produto 3 e soma 4, as raízes são 1 e 3. Né? Então, já sei que o meu x' vale 1 igual a 1 e o meu x duas linhas vale 3. Ok, gente? Já encontrei quem são, deixa eu marcar aqui, já encontrei quem são as minhas raízes. As raízes são 1 e 3. Agora, vamos lá. Vamos colocar na reta aqui para ver o que dá, né? Então, olha só, aqui eu tenho a minha reta para estudar os sinais. As raízes são 1 e 3. Bora lá, vamos marcar o ponto 1 e vamos marcar o ponto 3. 1 está aqui, o 3 está aqui. Bom, gente, como é segundo grau, né? Polinômio de segundo grau, eu sei que é uma parábola. E parábola com cavidade para cima, né? Isso é importante. Ó. O A é positivo. Se o A é positivo, a minha conca vai estar para cima. Se a minha conca vai estar para cima, a parábola vai estar mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. O tio não é muito bom em desenho, mas vai estar mais ou menos assim. E aí a gente já sabe... Ficou feio aqui, né? Deixa eu corrigir isso aqui. Mais ou menos assim. E aí a gente já sabe o que? Abaixo do zero é negativo, acima do zero é positivo. Né? Então, praticamente acabou, né, gente? Porque a gente descobriu que aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Né? Esses são os sinais, cuidado, hein? Sinais da derivada. A gente está estudando os sinais da derivada. Agora, o legal é que, sabendo os sinais da derivada, a gente entende o comportamento da função. Isso que é bonito, gente. Por isso que é uma aplicação da derivada. Agora a gente já sabe da função original. O que a gente sabe da função original? A função original ela é crescente. Né? Vamos voltar para a função original. Ela é crescente em qual intervalo? Crescente quando a derivada é positiva. Né? Então ela é crescente no intervalo menos infinito até o 1. Tá? Menos infinito até 1, e ela também é crescente de 3 até mais infinito. Né? De 3 até mais infinito, a minha função vai ser crescente. E, finalmente, ela vai ser decrescente aqui. Ó, vai ser decrescente quando a derivada é negativa, decrescente de 1 até 3. Tá? Então, a minha função, vamos colocar aqui, vai ser decrescente no intervalo 1 a 3. Tranquilo, né, gente? É só basicamente derivar e estudar os sinais, tá? Aí eu vou saber os intervalos que a função é crescente e vou saber os intervalos que a função é decrescente. Só para a gente garantir, né, aquela... Ai, professor, mas eu estou inseguro, eu não sei se eu acertei a questão. Vamos dar uma olhadinha então no GeoGebra, no gráfico da função, para confirmar esses intervalos de crescimento e decrescimento? Bom, querido, já abri aqui o meu simpático e querido GeoGebra e vamos conferir então o que a gente encontrou, né? Os intervalos de crescimento e decrescimento daquela função. Tá? Deixa eu colocar aqui, a função é x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x mais 2, não é isso? É isso aí. E agora vamos plotar para ver o que está acontecendo. Ó. Olha só o que eu tenho aqui. E daí meio que tu pode perceber, né, que realmente está confirmando o que a gente calculou. Né? Porque o que eu vou ter aqui, gente? O que eu vou ter aqui é o seguinte, ó. A função está crescente, sempre crescente. Né? Vocês podem perceber isso pelo gráfico. Até esse pontinho aqui.
Ai, prof, que ponto é esse? Até o ponto 1. Né? Então, de fato, de menos infinito até o 1, a função é crescente. Aí, olha só, do 1 até o 3, ela fica decrescente. Né? Foi bem isso que a gente encontrou nas contas. Né? Do 1 até o 3, realmente, ela fica decrescente. E do 3 até mais infinito, ela volta a ser crescente. Tá? Então, realmente, né, aquilo que a gente encontrou, os intervalos de crescimento e decrescimento estão batendo certinho. Menos infinito até o 1 é crescente, de 1 até 3 é decrescente e de 3 até mais infinito a função volta a ser crescente. Coisa linda, né, gente? Quando o gráfico realmente confirma bem certinho o que a gente calculou. Bom, galera, mais uma questãozinha aqui então para a gente se divertir. Eu quero determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função racional, né? Um polinômio sobre outro. Então, basicamente é a mesma coisa, gente. Vamos derivar essa função e vamos estudar os sinais, tá bom? Vou dar um minutinho aí para vocês fazerem, um pouquinho mais talvez. Pausa o vídeo e logo em seguida a gente confere a resolução. Bom, galera, bora lá então, né? Vamos calcular quanto é que vale a g', calcular quanto é que vale a derivada da função e depois a gente pensa na questão dos sinais, ok? Eu vou ter que g' de x, né? O que tem que usar aqui, gente? Tem que usar a regra do quociente, né? Eu tenho um quociente de polinômios aqui, então vou usar a regra do quociente. Aí assim, né? A pessoa que não lembra bem a regra do quociente já era, né, gente? Como é que é a regra do quociente mesmo? Derivada da primeira vezes a segunda menos, cuidado com o sinal, hein? A primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado, tá? Então vamos lá. Derivada da primeira vai ser 1, né? Tranquilo. Vezes a segunda, vou colocar aqui, x ao quadrado, x ao quadrado mais x mais 1, menos a primeira vezes a derivada da segunda também, vamos usar a regra do tombo, né? Vai ficar 2x mais 1. Então vamos lá, 2x mais 1, tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Sobre a segunda ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais x mais 1, tudo isso ao quadrado. Tá bom? E agora chegou a hora de quê, gente? Agora chegou a hora da gente fazer o estudo. Bom, antes de fazer o estudo dos sinais, vamos fazer o seguinte. Vamos só arrumar mais um pouquinho aqui, tá? Vamos dar uma arrumadinha nessa derivada. Né? O que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso meio que desenvolver os termos aqui em cima para ver o que dá, né? Então, aqui vai dar o quê? Aqui vai dar x ao quadrado mais x mais 1, x ao quadrado mais x mais 1, nenhuma dificuldade aqui, menos, agora vamos ver o que dá, né? Vamos fazer distributiva aqui, ó. Menos 2x ao quadrado, x ao quadrado, menos x, estão me acompanhando? Já estou pegando esse menos aqui, tá? Menos x, menos 2x, menos 1. Tudo isso sobre, mais uma vez, tudo isso sobre o denominador, né? Que é x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Então, vamos lá. X ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Né? Isso vai dar o quê? Tem coisa que a gente pode cancelar aqui, né, gente? Coisa linda. Então, vamos ver o que dá para fazer um cancelamento aqui. O 1 com menos 1 morreu. E o x com menos x também, né? X com menos x a mesma coisa. E aqui ficou menos x ao quadrado menos 2x. Tá? Menos x ao quadrado menos 2x. Então, vamos lá. Vamos escrever isso. Para a gente ter a expressão da g' bem direitinho, isso vai ficar menos x ao quadrado menos 2x, tudo isso sobre
o denominador, né? Denominador que vai ser sempre um quadrado. Então, vamos colocar aqui x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. E agora eu acho que está legal, gente. Agora chegou a hora da gente ver o estudo dos sinais, né? Estudar os sinais aqui dessa derivada. Meu Deus do céu, professor, estou até com medo. Calma, querido. Calma que vai ter uma coisa muito boa para nós. Vai ter uma coisa que vai favorecer a gente, que é o seguinte, ó. O denominador, eu não preciso estressar. Denominador, eu não preciso me incomodar com ele, porque ele vai ser sempre positivo. Tá? Essa é uma coisa muito boa que acontece quando a gente usa a regra do quociente, né? Porque o denominador vai ficar ao quadrado. Pô, denominador ao quadrado é sempre positivo. Então, não precisa se incomodar com o denominador. Na verdade, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar estudar os sinais do numerador. Tá? E automaticamente os sinais do numerador já vão ser os sinais da derivada. Tá? Então, numa prova, querido, escreve isso. Escreve isso, ó, verificamos que o denominador é sempre positivo. Então, basta estudar os sinais do numerador. Tá? Então, vamos fazer isso agora? Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa, polinômio de segundo grau, maravilha. Então, vamos ver, vou fazer apertadinho aqui, tá? Vamos ver quem são as raízes. Menos x ao quadrado menos 2x igual a 0. Bom, para calcular as raízes fica mais simples se tu multiplicar por menos 1. Né? Mas toma cuidado que a função que a gente está analisando é essa aqui, tá, gente? Isso é importante. Depois, na hora da concavidade, não vai se confundir, tá? Mas eu vou multiplicar aqui por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu vou ter que x ao quadrado. Opa! Deixa eu pegar a mesma corzinha aqui. X ao quadrado mais 2x igual a 0. Né? Isso dá para colocar o x em evidência agora, né? Então, x que multiplica x mais... Equação de segundo grau, né, gente? Estou resolvendo basicamente a equação de segundo grau, né? Igual a 0. Então, das duas, uma, ou o primeiro cara vai ser 0, ou o segundo cara vai ser 0. Né? Isso me dá as raízes, né? O meu x' vai ser 0 e o meu x, duas linhas, vai ser menos 2. Ok? Fiz um pouquinho rápido, mas eu acho que isso é matéria que está consolidada, né, gente? Acho que a gente sabe fazer. Basicamente, eu estou resolvendo ali a equação de segundo grau para calcular as raízes, tá? Agora vamos lá. Vamos estudar os sinais. Eu coloco aqui a minha reta. Tá? As raízes são quem mesmo? As raízes são menos 2 e 0. Né? Então, vamos marcar isso aqui. Aqui eu vou ter o menos 2 e aqui eu vou ter o 0. E toma cuidado agora, tá, gente? Não esquece, como eu já tinha dito, que a função que a gente está analisando os sinais é essa aqui. Tá? Então, é polinômio de segundo grau, é uma parábola, tudo bem, mas a concavidade está para baixo, porque o a é negativo. Tá bom? Aqui a gente só multiplicou por menos 1 para calcular mais fácil, mas a gente está analisando essa função aqui. Então, o a é negativo. Se o a é negativo, a gente já sabe que a conca está para baixo, né? Conca para baixo, então a minha função vai estar mais ou menos assim. E daí o que eu tenho? Eu tenho os sinais, já sei os sinais da minha derivada. Né? Aqui, onde está para cima do 0 vai ser positivo, onde está abaixo do 0 vai ser negativo e vai ser negativo. Né? Conclusão final, a gente já sabe os sinais da derivada. E se a gente sabe os sinais da derivada, automaticamente a gente sabe os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Tá? Então vamos lá, vamos colocar a nossa conclusão final aqui. Depois nós vamos conferir tudo no GeoGebra para ver se está certo mesmo o que a gente encontrou. Tá? Mas o que a gente encontrou é assim, ó, que a função é crescente. Vamos colocar aqui no cantinho, crescente. Em qual intervalo, gente, que ela é crescente? Crescente onde a derivada é positiva, né? Então, ela vai ser crescente no intervalo menos 2 até 0. Tá? E ela vai ser decrescente em dois intervalos, no caso, né? Vai ser decrescente no intervalo menos infinito até menos 2
menos infinito até menos 2, e também vai ser decrescente no intervalo 0 até mais infinito. Tá? Então essas são as conclusões. Achamos, graças a Deus, achamos o intervalo de crescimento e decrescimento, e eu acho que vale muito a pena a gente dar uma conferidinha, né, gente? Vamos pegar o nosso GeoGebra e vamos ver se realmente o que a gente achou faz sentido ou não faz. Bom, galera, já abri aqui o nosso simpático GeoGebra de novo, né, para a gente conferir se realmente está batendo ou não está batendo com o que a gente achou. E vamos lá, bora plotar a função, né? Então a função é x mais 1, tudo isso sobre x ao quadrado mais x mais 1, né? X ao quadrado, mais x mais 1, e vamos ver o que dá, né? Bom, talvez aqui a gente coloque um zoom aqui para ver o que está acontecendo, um zoom um pouquinho maior, né? E olha só que legal, gente, ó. Olha só o que está acontecendo. A gente pode ver o seguinte, né? Até o menos 2, que é o que a gente encontrou, né? Até o menos 2 a função é decrescente, vocês estão vendo? A coisa é bem suave, mas ela está realmente decrescendo até o menos 2, né? Aí, a partir do menos 2 até o 0, ela fica crescente. Vocês estão vendo? Do menos 2 até o 0, a função é crescente. E a partir do 0, a função volta a ser decrescente. Bom, galera, bora lá, mais um exercício para a gente calcular os intervalos de crescimento e decrescimento. Tá? Então, mesma coisa, vou dar um tempinho, pausa o vídeo, tenta fazer e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Galera, primeira coisa, então, vamos calcular a derivada, tá? Vamos ver quanto é que vale a galinha, né? Como sempre, uma função h para a gente derivar, né? Então, eu quero calcular, nesse caso, quanto é que vale a galinha de x. Aí, o que tu vai lembrar, querido? Tu vai lembrar o seguinte, aqui eu tenho a regra do produto, né? Eu tenho um produto de funções, então eu tenho que usar a regra do produto. Acho que todo mundo lembra, né, gente? Pré-requisito tem que estar no sangue, tem que lembrar bem. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá bom? Então vamos que vamos. A derivada da primeira, está feliz até aí, derivamos a primeira, vezes a segunda, e na 3x, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Só que agora tem um pequeno detalhe, né? Quando a gente faz a derivada da segunda, o que a gente vai ter que usar mesmo, gente? Isso aqui é uma composição, ok? Você tem que saber, tem que lembrar. Isso aqui é uma composição e para derivar a composição eu vou usar o chain, né? Vou usar a regra da cadeia. Tá? Então vou até fazer no passo a passo aqui, ó. Deixa eu fazer assim. X ao quadrado vezes a derivada da segunda, né? Então vamos fazer e na 3x linha, tá? E daí no próximo passo a gente vai fazer a aplicação da regra da cadeia, ok? Isso vai dar 2 na x vezes e na 3x mais x quadrado vezes, vamos lá. Como é que é mesmo a regra da cadeia? Derivada da função de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da função de dentro. Tá? Quem não está muito firme nisso aí, gente, volta naquela videoaula de regra da cadeia, dá mais uma olhada, tá? Mas aqui é derivada da função de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da função de dentro, não é isso? E tem que ver, né? Quem que é a função de fora, quem que é a função de dentro. Se quiser, até faz um rascunhozinho aí no teu papel. Função de fora é e na x, né? E função de dentro é 3x, tá bom? Então, aqui vai ficar, vamos lá, muita calma nessa hora. Vai ficar derivada da função de fora, bom, derivada de e na x é ela própria, né? Só que aplicada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro, que é 3, vezes 3. Tá bom? Então, só dando mais uma arrumadinha, o que a gente pode fazer aqui, gente, para ficar melhor? Vamos colocar esse cara em evidência, né? E na 3x em evidência. Então, vai ficar e na 3x, tudo isso multiplicando
3x ao quadrado mais 2x. Ok? Então, um bom exercício, um ótimo exercício de derivada, e a gente já conseguiu calcular quanto é que vale a galinha. Agora, gente, que a gente já derivou, o que a gente precisa fazer? Bom, a gente quer intervalo de crescimento e decrescimento. Para calcular o intervalo de crescimento e decrescimento, a gente vai ver os sinais da minha derivada. Mas a gente tem um ponto positivo aqui, tem uma coisa muito boa para a gente comemorar mesmo, que um dos termos é uma exponencial. Um dos termos é uma exponencial. E isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que para todo x, independente do x, esse cara aqui vai ser positivo. Então a gente não precisa estressar a cabeça com ele, gente, não precisa se incomodar com ele. Ele vai ser sempre positivo. Quer dizer, basta estudar os sinais desse termo aqui, que mais uma vez a gente caiu no polinômio de segundo grau, tá? Então, como a exponencial é sempre positiva, isso, de novo, importantíssimo tu escrever numa prova, tá, gente? Para o teu professor saber que tu tá ligado. Como e na 3x é sempre positivo, basta estudar os sinais de 3x ao quadrado mais 2x, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá, vamos colocar num cantinho aqui, sinais, vamos ver quem são os sinais do meu termo 3x ao quadrado mais 2x, né? Então, 3x ao quadrado mais 2x. Bom, como é que a gente calcula os sinais disso aqui? Como é que a gente estuda os sinais disso aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é raízes, né? Então, vamos ver quem são as raízes. 3x ao quadrado mais 2x igual a 0. Resolver a equação de segundo grau. Pode fazer Bhaskara, pode fazer produto e soma, mas quando aparece um formato assim, eu gosto de colocar em evidência, né? Então, colocamos x em evidência, aí vai ficar 3x mais 2 igual a 0, ok? Então, um dos dois tem que ser 0, né? Ou esse tem que ser 0, ou esse tem que ser 0. Então, o meu x', vamos ver, esse aqui 0 vai dar x' igual a 0. E o meu x duas linhas, para esse aqui ser 0, vamos fazer a conta, 3x mais 2 igual a 0, então vai dar menos 2 terços, né? Menos 2 terços. Tá bom? Vamos colocar a nossa reta aqui então, para estudar os sinais. As raízes vão ser 0, menos 2 terços e 0, né? Então, menos 2 terços e aqui vai ser 0. Mais uma vez uma parábola, né, gente? A concavidade está para cima, então a parábola vai estar mais ou menos desse jeito aqui. Com muito boa vontade, opa, a parábola vai estar assim, né? E aí a gente já sabe, abaixo do 0 é negativo, acima do 0 é positivo. Então, o meu estudo dos sinais vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho positivo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Tá? Padrãozinho, né? Praticamente todas as questões que a gente fez é o mesmo padrão, gente. Tu vai derivar a função, depois vai estudar os sinais. Tá? E sabendo os sinais da derivada, a gente sabe o comportamento da função, né? Então, o que a gente pode escrever sobre a função original? Função original, a gente pode falar que ela é crescente. Vamos colocar aqui, ó, crescente. Em que intervalos que ela é crescente, gente? Quando a derivada é positiva, né? Então, crescente no menos infinito, menos 2 terços. Tá? E também um outro intervalo que ela é crescente, do 0 até mais infinito, né? 0 até infinito ela vai ser crescente, tá? E ela vai ser decrescente quando a derivada é negativa, aquele nosso resultado clássico, né? Então ela vai ser decrescente no intervalo
menos 2/3 e 0, né? Menos 2/3 até 0. Tá bom? E mais uma vez, eu acho que vale a pena, né? Vou deixar como exercício para vocês. Abre o GeoGebra, querido, abre o GeoGebra e vê, confere se realmente esses intervalos de crescimento e decrescimento estão batendo ou não estão batendo, tá? Mas assim, ó, a partir de agora, a gente vai começar a ver outras coisas também. A gente vai começar a ver concavidade, vamos começar a ver ponto de inflexão, tá? Mas não esquece, tem que estar bem claro isso, gente. Intervalo de crescimento e decrescimento, deriva a tua função e estuda os sinais. Tá? Aí, vendo o estudo dos sinais, automaticamente tu vai ver onde que a função é crescente e onde que a função é decrescente. Bom, queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de intervalos de crescimento e decrescimento. E assim, ó, dá uma olhadinha, o tio colocou na descrição do vídeo as sessões ali para dar uma lida, Guidoriz, Stewart, tá? Dá uma olhadinha, tenta fazer os exercícios, que quanto mais prática a gente tiver nas questões, melhor a gente vai entender essa parte de aplicações da derivada. Tá bom, gente? Muito obrigado aí para você que está assistindo às aulas, para você que está prestigiando, comentando, curtindo os vídeos. E tamo junto, gente. Vamos que vamos. Grande abraço e até a próxima!